Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, segunda-feira, dia 5 de junho, nona semana do Tempo Comum, e a Igreja hoje nos apresenta a figura de São Bonifácio, bispo e mártir. Vamos, celebrando a memória desse homem santo, pedir a ele que nos dê a graça de compreendermos tão bem a palavra como ele a compreendeu e de seguirmos Jesus como ele seguiu. E o Evangelho de hoje está em Marcos 12, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então, o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até aos agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha aos outros. Por acaso, não lestes na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Então os chefes dos judeus procuravam prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão, e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o homem que plantou a vinha é Deus. A vinha é o mundo. O lagar é a igreja. A torre de guarda é o sumo pontífice, são os nossos bispos, são os nossos sacerdotes. São esses homens que foram colocados à frente do seu povo para serem os intérpretes da palavra de Deus e para mostrar ao povo o caminho que conduz a Deus. No tempo de Jesus, os sumos sacerdotes, os anciãos e os chefes do povo eram a torre de guarda. Eram aqueles que estavam atentos à vontade de Deus para transmiti-la ao povo. Tanto lá, naquele tempo, quanto hoje, essa ainda é a função daqueles que Deus escolheu e colocou à frente do seu povo. Mas essa função também nós podemos trazê-la para dentro de casa, para a nossa família. Um pai e uma mãe cristãos, eles têm o mesmo papel de torre de guarda. Eles são chamados a velar, a vigiar, a cuidar da vinha que o Senhor lhes deu, que é a sua família. Eu, como sacerdote, sou chamado a vigiar e a cuidar do povo que o Senhor me confiou, dos meus dirigidos espirituais, de vocês que me assistem, de tantas outras pessoas que no convívio paroquial se aproximam e se acercam de mim, buscando a palavra e a verdade de Deus. Mas quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós não damos ouvidos e não trabalhamos como deveríamos trabalhar pela palavra de Deus. Não fazemos o que o Senhor quer. E às vezes nós agimos inclusive como o povo de Israel e os seus chefes. Nós matamos e expulsamos para longe de nós aqueles a quem Deus enviou para nos alertar dos perigos que estamos correndo ou para nos motivar no caminho da santidade. Quando o nosso coração não está intimamente ligado ao coração de Deus,
quando os nossos olhos não estão postos no céu, quando nos deixamos envolver pelas coisas desse mundo, quando a nossa vida ela é puramente terrena, nossos ouvidos e o nosso coração se fecham aos sinais, às falas e aos recados de Deus. E isso se dá de modo muito particular quando nós estamos envoltos no pecado. Quando nós estamos no pecado, o pecado nos cega. O pecado, ele tira de nós a capacidade de discernir o que é a vontade de Deus. O pecado da vaidade, da soberba, o pecado do orgulho, o pecado da ganância, da avareza, essas coisas todas, esses males todos que o demônio traz à nossa vida, eles nos impedem de compreender o que Deus quer de nós. E nos levam, inclusive, a enxotarmos para longe de nós e da nossa vista aqueles que têm uma vida reta e que, com o seu testemunho, nos cobram uma postura diferente. Quantas vezes nós nos irritamos com os nossos pais, com os nossos amigos, com os sacerdotes da comunidade, com o diretor espiritual, com qualquer pessoa que nos mostre a verdade, que diga que nós estamos errados. Vejam, nós vivemos esse tempo. Um sacerdote hoje, que quer ser fiel à palavra de Deus, não pode pregar livremente a doutrina, porque ele é processado, ele é perseguido, ele é caluniado. Hoje nós devemos estar atentos ao politicamente correto, a fazermos com que todos se sintam confortáveis e agradáveis. Mas os profetas, que foram aqueles empregados que Deus enviou à vinha de Israel para alertar o povo dos seus pecados e para mostrar o caminho que conduziria ao céu, os profetas, meus irmãos, não eram politicamente corretos. Eles cumpriram com o seu dever, porque um único e mesmo dever eles tinham, o de anunciar integralmente a palavra de Deus. Você na sua casa, você a quem o Senhor concedeu uma família, você não pode permitir que roubem os frutos da sua vinha. Você não pode permitir que o mundo entre na sua casa e tire dos seus filhos os valores que são eternos. Você não pode permitir que em você não pode permitir que na sua própria vida os valores de sempre sejam tirados pelo modismo do mundo. Ora, é muito sério o nosso chamado e muito séria a nossa vocação. Somos vocacionados à santidade, chamados ao céu. E nós temos que honrar esse chamado. Temos que acolher com alegria, ainda que doa aos nossos ouvidos, coração e alma, a chamada de atenção, mas nós temos que acolher com alegria aqueles que Deus enviar para nos mostrar o caminho. Nós também temos que, com alegria e ainda que com dor no coração por ter que corrigir alguém, temos que fazê-lo. Porque é papel nosso, confiado por Deus, conduzir os frutos da vinha que Ele nos entregou até diante dEle e apresentá-los e consagrá-los. O Senhor quer receber ao final de tudo os frutos da nossa existência. Nós temos que apresentar ao Senhor aquilo que nós produzimos na sua vinha. Hoje eu quero te chamar a fazer um exame de consciência e a perguntar-se se você e eu, muitas vezes, não agimos como os sumos sacerdotes, os anciãos e os chefes do povo. Se nós, muitas vezes, não rejeitamos os profetas que Deus enviou a nós. Se nós, que muitas vezes estamos na posição de guardas, não deixamos de cumprir o nosso papel, por omissão, por palavras, por pensamentos, se nós não fomos fiéis ao que Deus nos pediu. A quem muito foi dado, muito será pedido. E nós que recebemos o Espírito Santo, nós que temos Deus em nós, nós que somos templos, nós precisamos dar a Deus o melhor, o nosso sim total, a entrega
confiante da nossa vida, para que Ele faça de nós um sinal da sua graça. Aqueles homens mataram o próprio filho. Jesus estava ali diante deles, dizendo a eles o que eles fariam com ele mesmo. Mas nem assim eles foram capazes de crer. Nós muitas vezes também matamos Jesus na nossa vida, quando o expulsamos, porque preferimos as coisas dessa terra às coisas do céu. Que Deus te abençoe e até amanhã.